Alguém tem algum empecilho em relação à gravação? Não? Tudo bem? Então tá. Primeiro de tudo, eu quero mandar para vocês, queria que vocês olhassem no chat um link. E se puder, eu peço que vocês entrem e façam o que está pedindo. É uma palavra, está pedindo uma palavra que remete a metodologias ativas. Se vocês puderem, eu vou mostrar já uma coisa bem diferente. Para entrar aqui? Entra nesse link. Certo. Ele vai pedir. É o Mentimeter. Certo. Ele está pedindo uma palavra para vocês sobre metodologia ativa. Já apareceu para mim. Estudos, sala de aula invertida, jogos. Só três pessoas responderam. Concordo com invertido. Se quiser mandar mais de uma vez, também pode. Já é uma ferramenta que você pode usar, que eu vou explicar lá na frente, com os alunos, né? Mas ninguém vai escrever? Tem que assinar para aparecer aqui para você? Não, você só tem que enviar. Então foi. Bom, apareceu só 3 palavras para mim. Provavelmente vocês repetiram a palavra, né? Pessoas, um respondeu a mesma coisa que o outro, né? Isso é uma ferramenta de metodologia ativa, que a gente pode usar na metodologia ativa, criar uma nuvem de palavras, tá? Então, nós vamos ver ela lá no final. Bom, vamos começar em si. Eu não tinha noção, até o ano passado, do que era metodologia ativa, né? Como usar as metodologias ativas. Apesar de eu já fazer algumas coisas em sala de aula que reflete, que remete às metodologias ativas, eu não sabia o que era. Um dia, eu conversando com a minha irmã, que é coordenadora pedagógica de uma escola particular, ela comentou sobre isso. Espera só um minutinho, que tem mais gente querendo entrar aqui. E aí, depois que ela começou a conversar comigo, ela falou: Isabel, você usa e não sabe o que é? E aí ela me deu um livro, né, sobre metodologias ativas. Foi aí que eu comecei a devorar esse livro e resolvi fazer a pós-graduação, né? Porque é uma coisa atual e que, para o futuro, será muito utilizado. E quem não souber sobre metodologias ativas vai estar fora. Então, seria interessante para vocês ficarem sabendo sobre isso. Acredito que muitos sabem, já ouviram falar sobre sala de aula invertida, mas não sabem como funciona, de ensino híbrido, né? Sabe que parte na sala de aula e parte na virtual, mas não sabe como fazer, né? Então, vamos lá. Aqui seria a nossa nuvem de palavras e vamos falar de metodologia ativa mesmo. As metodologias ativas, elas são bem diferentes daquilo que a gente tem, daqueles métodos passivos que a gente faz em sala de aula, de lousa, né, giz e lousa. Muitas vezes, nessa metodologia passiva que a gente aplica, ela tem uma decoreba no meio, a metodologia ativa não tem nada a ver com isso. A metodologia ativa já fala, ela é ativa. O aluno se torna participante do processo de ensino e aprendizagem. E aí ele fica mais engajado.
O professor é apenas um mediador do processo, tá? Então, o que são metodologias ativas? São diretrizes que orientam o processo de ensino-aprendizagem, centrada na participação efetiva do aluno na construção do seu conhecimento, tá? Então, para a gente falar desse assunto, é preciso estar disposto a quebrar paradigmas. Porque se a gente não está disposto a quebrar paradigmas do que a gente tem no dia a dia, a gente não vai conseguir aplicar esse método, né? Bom, a gente está acostumado com o tradicional, e as metodologias ativas, elas mudam totalmente a nossa concepção. O ponto central, como eu falo sempre, é o aluno, e não mais o professor. Quando a gente está em giz e lousa, o ponto central é o professor que passa a informação para o aluno, né? Aqui na metodologia ativa, não, é o aluno que é o ponto central. Então, fazendo com que a gente crie uma relação interpessoal entre sociedade, educação e escola, tá? O aluno não é mais visto como um depósito de conhecimento. Ele constrói o conhecimento dele a partir do que ele já tem. E quando a gente fala de currículo, nós temos que motivar esses alunos através do currículo. Isso vai provocar nele um engajamento e desenvolver o cognitivo dele. Consequentemente, a aprendizagem vai ser mais significativa para ele, né? Tendo uma formação cidadã, acadêmica cidadã. Quais são as metodologias ativas que a gente tem? Bom, tem o ensino híbrido, a aprendizagem baseada em problemas, que é PBL, né? Project Based Learning, e a gamificação. No ensino híbrido, nós temos os sustentados e os disruptivos, né? O que é disruptivo? É aquele que rompe, né, uma ordem usual das coisas. Um exemplo é uma startup. O que é uma startup? É uma ideia de empresa voltada para a tecnologia e inovação. E o objetivo é aprimorar o negócio. Por isso é considerado um método disruptivo. Vamos lá? Quais são os sustentados? Rotação por estações, laboratório rotacional, rotação individual e a sala de aula invertida. Disruptivos, modelo flex, modelo à la carte, modelo virtual e modelo enriquecido, certo? Virtual enriquecido. Nós não veremos todos, veremos só alguns, certo? Vamos falar do ensino híbrido? Bom, ele também é chamado de blended learning, e é a maior tendência da educação no século XXI. Ele promove uma mistura entre o presencial e o online. Eu fiz um curso também do Estado, né? E nesse curso me chamou a atenção a seguinte frase: a forma como cada um aprende é diferente. Desenvolver os estudos e as atividades a partir da escolha de cada um torna possível respeitar as particularidades e os estilos de aprendizagem pessoal. Ontem, no ATPC da tarde, o João estava até comentando sobre isso, né? Que cada um aprende no seu tempo. E que um aluno que é 5, às vezes é o máximo que ele pode dar. E ele no máximo que ele pode dar é o 10, né? Ele é um aluno 10, naquele máximo dele, né? Então, cada um tem diferentes formas de aprendizagem e a gente tem que respeitar essas particularidades, tá? No ensino híbrido, a gente envolve a personalização do ensino, né? Acompanhar o aluno de acordo com a sua... com as suas particularidades, né? E do estímulo às várias formas do estudante aprender. Ela sofre e sofreu influência da psicologia cognitiva de Piaget e Vygotsky, Ferreiro e entre outros. Incorporou conhecimentos e descobertas da neurociência sobre como as pessoas aprendem.
No caso aqui seria a pessoa vai ter que ter prazer para aprender, né? Então, tem que ser uma atividade prazerosa, né? A neurociência fala, se tem prazer, ele vai aprender. Bom, neste método, o processo de ensino e aprendizagem não se restringe à sala de aula e ao contexto presencial, flexibiliza tempos e espaços, porque o aluno, quando ele está online, ele vai fazer quando ele pode, a gente vai ver isso, relaciona o síncrono com o assíncrono, e para a gente elaborar esses planos pedagógicos, é necessário a gente saber que são novas possibilidades e enfatizar orientações para a organização desse tempo de estudante. A gente tem que orientar, senão o aluno fica perdido. Trabalho mediado por tecnologia, que é o caso do ensino híbrido. Por quê? Tem o presencial e tem a parte online. Então, o trabalho mediado por tecnologia, o estudante controla a sua dinâmica. E a gente tem que interferir para que eles façam de maneira correta. Quando e onde deseja estudar. Tendo sempre uma proposta, uma problematização, um projeto a desenvolver. Ele tem que ter isso, tá? E a gente tem que ajudar. Nós somos um tutor, então nós temos que auxiliá-lo. Nesse trabalho mediado por tecnologia, ele estuda quando pode. Essa tecnologia, ela flexibiliza o estudo. Cada um estará num estágio de aprendizagem. E aí é que ele vai aprender, porque ele está no estágio que ele, né, deveria estar, e ele vai aprender a partir disso daí. E o aluno que vai construir o conhecimento dele, a partir do que ele já tem. As tecnologias, elas favorecem a pesquisa, a comunicação, a interação entre professores e estudantes e viabiliza a produção das atividades de diferentes formas e linguagens. Então, é isso aí, ó. Tecnologia flexibiliza o estudo, há uma progressão no ritmo do aluno e ele favorece o engajamento, que fica mais prazeroso para ele, né? Então, ele tem um engajamento. E aí, melhora o desempenho. O que a gente tem? Uma união de metodologias, né? Mais a tecnologia. E isso possibilita que o aluno seja protagonista do processo aprendizagem. Ele desenvolva também a autonomia. Ele vai estudar quando ele quer, quando ele pode, né? No momento presencial, o que a gente vai fazer? Se ele estuda em casa, né? A gente vai fazer as interações, os questionamentos e o trabalho coletivo. Qual é o papel do professor? É estar atento àquele que estuda mais e está mais bem preparado. E também aquele que não estuda, né? A gente tem que também dar uma força para esses alunos. É saber fazer a pergunta no tempo certo. Saber provocar um desequilíbrio na estrutura cognitiva do aluno, né? E aí, sim, encaminhá-lo para que ele avance em uma nova e mais elaborada reestruturação da significação do aprendizado. O conteúdo na sala de aula tem que ser um estímulo para que ele construa o conhecimento, senão não adianta nada, tá? O professor deve separar o que é essencial para a construção do conhecimento. Sempre. Até que nós tivemos uma formação sobre habilidades essenciais. Vamos lá. Primeiro, rotação por estação. Os alunos são divididos em grupos, né? E esses grupos, geralmente, eles são através de habilidades essenciais que eu vou trabalhar, né? Bom, o que é importante na rotação por estação? Que é um método que aplica uma avaliação anterior. E aí eu sei onde cada aluno está. Então, na turma A, por exemplo, eu tenho um grupo que está no nível básico. Na turma B, eu tenho um nível avançado. E na turma C, eu tenho um nível abaixo do básico.
O problema aqui é que você tem que preparar as estações de acordo com o nível do aluno. Então, vamos lá. Nessa primeira que eu tenho aqui, ó, né, vamos dizer essa aqui, ele está em sala de aula, tem a lousa e o professor. Nesse daqui, eu tenho o trabalho nos computadores. Sempre na rotação por estação tem que ter um ensino por tecnologia. Tem que ter alguma coisa, um celular, um computador, alguma coisa assim, tá? Aqui eu tenho, do outro lado, eu tenho outros que estão sem um tutor. Aqui eu tenho uma tutoria e aqui eu tenho um ensino individualizado para que ele tire dúvida. Eu tenho um tempo para que isso ocorra, certo? Então, o aluno vai ficar nesta estação de acordo com esse tempo. E aí vai mudar. Então, o que está aqui vem para cá, o que está aqui vem para cá, o que está aqui vem para cá. E assim, eles mudam a estação. Só que tem uma coisa: as atividades que eles vão realizar têm que ser de acordo com o nível de proficiência dele. Então, o que dá trabalho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 estações. Porém, eu tenho que, para cada estação, trabalhar um nível de proficiência. Então, na realidade, eu não tenho só 6 atividades, eu tenho mais do que 6 atividades. Né? Para cada grupo, né, eu tenho que preparar a atividade. Bom, rotação por estações. É importante nesse modelo que seja um valorizado trabalho colaborativo. Então, o aluno ajuda o outro aluno. Isso é muito importante. E ele pode ser usado com vídeos, textos, trabalhos individuais e colaborativos. Laboratório rotacional. Divisão de alunos em apenas 2 espaços, e um deles tem que ser online. Esse espaço trabalha diferentes modalidades de aprendizagem. É parecido com o outro, porém, aí seriam só 2 grupos, 2 espaços. Olha lá, um mediado pelo professor e outro na tecnologia, né? Então, você teria que preparar 2 atividades. Uma para o presencial e outra para a tecnologia. Rotação individual. Esse daqui é mais ainda mais difícil para o professor. Porém, depois a gente vai ver para frente que a gente, como é um tutor, a gente vai ter momentos em sala de aulas que a gente pode preparar essa atividade. Né? Então, o que é a rotação individual? Cada um tem o seu roteiro individual a partir das habilidades e a partir também do nível de proficiência que ele está. Então, eu teria que preparar atividades em vários níveis de proficiência. Um roteiro individualizado. Então, o Joãozinho está no nível básico, então ele vai ter esse tipo de atividade. A Mariazinha está no nível avançado, então ele vai ter outro tipo de atividade. É individualizado isso, o roteiro, a rotação individual. Sala de aula invertida. Combina o online e o offline. Potencializa o trabalho do professor e o aprendizado do aluno, né? Bom, esse conceito, ele começou a ser desenvolvido já na década de 90, com autores Eric Mazu, em Peer Instruction, User Manual, Gregor Novak, em Just-in-Time Teaching, tá? Bom, o que é a sala de aula invertida? Você vai passar para o aluno, né, o que ele deve estudar. Então, você vai passar um vídeo, um texto, né, ou vídeo e um texto, para que ele estude antes da aula, certo? Quando ele chegar na sala de aula, ele vai ter o quê? Já conhecimento do material que você está trazendo. E ele vai ter conhecimento do conteúdo. E aí, o que você vai fazer em sala de aula? Porque ele já sabe o conteúdo, ele já estudou o conteúdo, ele já viu. Você vai tirar dúvidas dele, né?
que você faria com os 45 minutos de aula se ele já soubesse de tudo? Tudo, modo de dizer, né? Ele não vai saber de tudo. Você vai acrescentar na aula. Bom, o que nós vamos fazer? Atividades. Você pode fazer exercícios com ele. Você pode fazer um apanhado. Bom, gente, o que vocês aprenderam lá? Ah, então foi tabela periódica? Estou falando do meu conhecimento, né? Da minha área. O que vocês viram? Aí o fulano fala, eu vi que tem a tabela periódica tem períodos e famílias. Aí você questiona, quantas famílias? Quantos períodos? E por que tem tantas famílias? Por que tem tantos períodos? Você tem que fazer questionamentos para que eles possam tirar daquilo que ele aprendeu em casa e levar para a sala de aula. Você também pode fazer trabalhos, tirar dúvidas, né? Então, você deixa eles fazendo trabalhos sobre o assunto que ele viu em casa e vai passando individualmente ou em grupos para tirar dúvida, né? Ou até resolver fazer um projeto, né? O papel do professor é o papel de mediador, de tutor. Ele tem que estimular as relações, desafiar o aluno, provocar, mediar e orientar e organizar o processo do estudo do aluno. Então, ele tem que falar assim, olha, agora, neste momento, vocês vão fazer esse trabalho. Vocês farão esse trabalho. Esse trabalho, a primeira parte do trabalho é esse. Então, você tem que fazer isso. Depois, você vai fazer outra coisa. Depois, outra coisa. Então, tem que orientar o que o aluno vai fazer. Porém, na sala de aula invertida, você não vai explicar a matéria na lousa. Somente tirar dúvidas e fazer essa mediação. Por isso, nós precisamos repensar o nosso papel, a nossa atuação diante deste novo cenário, que é totalmente novo, e é novo para o aluno. Se você fizer isso, de o aluno estudar em casa, muitos pais vão questionar, né? O que o professor está fazendo ali? Não, nós estamos mediando, nós estamos fazendo com que ele construa o conhecimento dele, né? Você tem que deixar claro para o aluno e para os pais que a metodologia é diferente, né? Porque senão nós teremos problema. E outra coisa, é importante que a gestão saiba o que você está fazendo, porque o pai vai questionar e a gestão não está sabendo. Então, precisa falar, olha, estou aplicando a sala de aula invertida. Então, a gestão vai orientar os pais, orientar os alunos em relação a isso. Ensino híbrido disruptivos. Flex. É que algumas escolas utilizam em 2020 durante a pandemia. São postados roteiros de estudo em uma plataforma digital, o aluno realiza as tarefas com o professor por perto. Na realidade, se o professor está por perto, é quando vocês estão ali na aula, no presencial. Esse modelo que a gente está fazendo de rotacionar os professores na escola. Então, o aluno lá na escola, ele está no computador, ele entra numa plataforma digital e o professor tem que mediar isso daí, tem que ajudar o aluno, como tutor, não é dar resposta nem nada, é como um tutor, auxiliá-los a fazer a atividade. Ele está ênfase à atividade personalizada. Por quê? Um vai estar na atividade 1, outro vai estar na atividade 3, outro vai estar na atividade 5. É personalizado, cada um está no seu ritmo, né? Pode ser trabalhado projetos também, e em uma sala poderá ter alunos de diferentes idades, que é o que acontece lá na escola. Então, nós estamos aplicando para os alunos que não têm acesso à internet, nós estamos aplicando o modelo Flex, que é um modelo de metodologia ativa disruptivo. Modelo à la carte.
ele é muito comum no ensino médio nos Estados Unidos, e é o que estão querendo aplicar aqui no Brasil. No Brasil, não, em São Paulo. O estudante é responsável pelo seu estudo a partir do objetivo geral de aprendizagem a atingir. As disciplinas podem ser eletivas, lembra de alguma coisa, né? Nós temos disciplinas eletivas. E combinar, por exemplo, com itinerários formativos, que é a proposta do novo ensino médio, escolhido pelos estudantes. Então, pelo menos uma disciplina é online, né? Além das tradicionais. Isso eles não têm aqui ainda, né? A disciplina online. Porém, nós estamos dentro do modelo à la carte. Está vendo como a gente está aplicando também metodologia ativa, porém, a gente não sabe que isso está acontecendo, né? Virtual enriquecido ou virtual aprimorado. O aluno tem todas as disciplinas online, que é o que muitas faculdades fazem, e ele vai para a escola 1 ou 2 vezes por semana para realizar projetos, debates e discutir o que foi estudado online. O presencial é utilizado apenas para um acompanhamento da aprendizagem. Muitas faculdades fazem isso, né? As disciplinas online, e aí você tem um momento presencial. Gamificação. O próprio nome já fala, né? Utilização de games, de jogos. Oferece inúmeras vantagens no processo, principalmente a superação de desinteresse. O aluno passa a se interessar mais, se engajar mais para a sala de aula. Benefícios da gamificação: maior interação social, maior participação dos alunos em sala de aula, aulas passam a ser mais dinâmicas. Eu lembro que eu, um dia, levei para a sala de aula, eles tinham sérios problemas em balanceamento. Eles não conseguiam entender o que acontecia. Aí eu levei um jogo que era num drive, né? E coloquei na tela. Cada um teve que passar por aquela estação, né? E aí teve uma participação super legal, porque todos estavam ali engajados a resolver o problema do outro, né? Olha, porque passava na tela. Ai, não, se você pôr 1, se você pôr 2, não, você precisa pôr 3. E aí eles tinham toda essa possibilidade. E no final, o jogo dava, tá errado ou tá certo? E por quê? Né? Foi muito interessante. Então, desenvolvimento da criatividade, autonomia e colaboração, promoção do diálogo, alunos mais engajados, curiosos e motivados, maior absorção e retenção do conteúdo. Foi uma prática essa do balanceamento, que eles aprenderam e eles conseguiram entender o porquê, né, que eu colocava 2 na frente da substância, 3 à frente da substância, né, da molécula. E era interessante isso. Que mais? Estímulo ao protagonismo na resolução de problemas. Aprendizado ocorre de forma mais lúdica. Melhora de resultados e desempenho. Desenvolvimento de competências socioemocionais. 11 passos por Lin Alves, Marcele Silva e Marcelo Diniz para o professor implementar essa estratégia. Então, o que a gente tem que fazer para colocar isso em prática? Interaja com o game primeiro e vivencie a lógica do game. Você precisa entender o que está acontecendo com o jogo. Conheça seu público, a faixa etária, o hábito e a rotina. Não adianta você dar um jogo de nível difícil para um 6º ano. Então, você tem que analisar a faixa etária e o jogo que você tá colocando para eles. Defina o escopo, ou seja, a área do conhecimento, o tema, a competência. Compreenda o problema e o contexto. Defina a missão, o objetivo. Verifique se ela é clara e mensurável. Então, por exemplo, quando a gente fez a Gin Caetano, a última foi em 2019, nós fizemos vários jogos. Um dos jogos tinha um tabuleiro montado no chão, que as pessoas caminhavam em cima, onde era
a regra era clara para eles. Qual era a regra? Eles tinham que responder a pergunta. Caso eles respondessem corretamente, eles jogavam o dado e andavam para frente no tabuleiro. Se eles errassem, eles ficavam onde estavam. E no tabuleiro ainda tinha as brincadeiras, né? Ande duas casas, volte 2 casas, volte para o início. Né? Então, estava bem claro ali a situação. Outro jogo que foi aplicado na Jim Caetano era a torta na cara, que eles adoravam, né? Então, respondia a pergunta corretamente, quem levava a torta era o outro, né? E respondia errado, ele levava a torta. Então, era claro para ele as regras do jogo, né? Desenvolva uma narrativa do jogo. Qual história você quer contar? E aí a gente vai ver mais para frente que tem o que é uma metodologia ativa chamada storytelling. Eu não pus aqui, né? Storytelling nada mais é do que uma metodologia baseada em contação de história. Você conta uma história. Depois eu falo um pouquinho dessa contação de história e como eu aplico ele em sala de aula. Defina o ambiente, a plataforma, onde o jogo vai acontecer, no presencial ou no ambiente virtual. Defina as tarefas e a mecânica, crie regras. Defina os sistemas de pontuação. Qual será a recompensa? Nota? Ponto? Como será feito o ranking? O ano passado, eu fiz muito jogos para os alunos. Tem uma plataforma de jogos que eu vou apresentar para vocês, jogos online. Então, eles tinham tempo para realizar a tarefa lá do jogo. Aquele que respondesse em menor tempo estaria em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, teria uma posição. Então, foi definido o sistema de pontuação. Defina os recursos, planeja a agenda de ações e os materiais e recursos necessários. E revise a estratégia. Bom, vou falar um pouquinho do storytelling, né? Baseado em contação de história. Quando eu inicio as aulas de química, eu conto a seguinte história. Joãozinho estava em sala de aula, né, na aula de química, e ele fez o seguinte questionamento para o professor. Professor, para que serve a química? Não serve para nada, professor. O professor, ao invés de responder para que servia a química, pensou, bom, Joãozinho, não sei o que acontece com ele, né? Ele tem que saber que a química está, quando ele acorda, ao abrir os olhos, ocorre uma química no corpo dele. Quando ele levanta, ele põe o pé num chinelo, onde a química está no chinelo, o chinelo é de borracha, borracha pura química. Ele vai para o banheiro, escovar os dentes, pasta de dente, escova de dente, água, pura química. Vai para a cozinha tomar seu café numa xícara que é de substância química, o café, o leite. Pega seu ônibus para vir para a escola, vai lá, pega naquele ferro química. Que mais? Chega na escola, senta numa carteira que é de química. Pega o caderno, que é química, que tem substâncias químicas. Nesse momento, o professor foi interrompido seus pensamentos e o Joãozinho fala, pô, professor, por que o senhor não me responde? O senhor vai me responder? Aí o professor, ao invés de dar a resposta que ele estava pensando, fala para Joãozinho assim, Joãozinho, as químicas servem para você repetir de ano. Aí, qual é o contexto aí, né? Ao invés do professor falar que a química está em todo lugar, que está em todas as coisas, ele fala que serve para repetir de ano. Ele já dá um baque no aluno. Na realidade, a química não serve para repetir de ano, serve para a gente aprender o que é cada uma das coisas. E aí eu faço esse questionamento para o aluno. Eu falo para o aluno, olha, gente, a química está em todo lugar.
A partir desse momento que eu contei essa história, eu usei uma metodologia ativa. Eu usei o que a gente chama de storytelling, tá? E aí o aluno fica mais atento. Quer dizer, ele prestou atenção em toda a história que o professor estava pensando? Sim. E aí eu fiz essa contação de história, né, num vídeo. E esse ano eu coloquei para eles. Eu recebi várias mensagens. Professor, adorei, legal, muito legal, né? E eles gostam, né, de você dar aula de uma maneira diferente. E aí é uma maneira de ele visualizar que a química está em todo lugar. Vamos lá. Agora, sugestões de site. Eu vou sair daqui. Primeiro é o Word Wall. Então, vamos lá. Vamos achar. Ele está aqui. Ó. Primeiro, você vai logar, né? Criar um login, uma senha. E aqui eu tenho a minha pasta de jogos, né? Na realidade, eu tenho aqui, ó, jogo primeiro ano, jogo 1, primeiro bimestre, né? Primeiro ensino médio de 2021. Como que é esse jogo? Ele é a palavra cruzada e eu posso criar essa palavra cruzada. Então, eu tenho lá, ó, eu clico em cima, isso foi criado por mim. Processo de separação de mistura que usa o funil decantador. Então, decantação. Então, ele vai digitar decantação. Tá certo? E assim por diante. Como criar essa atividade, né? Então, eu venho aqui, ó, criar atividade. E aí eu tenho alguns modelos que eu posso criar essa atividade. Então, eu tenho lá, eu posso criar um questionário, abre palavra, a palavra vai abrir para você, para o aluno, encontre a combinação, diagrama, isso aqui é mais para geografia, que aí você coloca a indicação de um lugar no mapa e ele tem que falar a palavra, o lugar que ele está, né? Combinação, jogo de forca, caça-palavra, palavra ausente, roda aleatória, questionário de programa, classificação de grupo, cartas aleatórias, tem vários, né? E aí você cria, por exemplo, questionário. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui. Deixa eu pensar. Na tabela periódica, estou falando da minha, que tem mais propriedade. Quantas famílias temos? E aí você vai ter lá 15, está errado. 16, 17, 18. Pensa que esse desenho aqui do lado, você pode até inserir uma imagem, né? Bom, tenho 18 famílias. Então, esse aqui está certo. E aí você passa para a questão seguinte: adicionar uma pergunta. Certo? Na tabela periódica, temos quantos períodos? Então, vai lá. 7, 6, 5, 4. Então, eu tenho 7 períodos. Vamos dizer que eu já concluí. Concluído. Só tem duas perguntas. E aí você consegue visualizar, você consegue adicionar um monte de pergunta, tá? Você consegue visualizar como fica para o aluno. Então, olha lá, na tabela periódica, vai aparecer assim para o aluno, tá?
Quantas famílias temos? Vamos dizer que ele erre. Vai aparecer, aí aparece a resposta correta. Como que eu vou interagir? Aparece a próxima pergunta. Como que eu vou... escrevi errado periódico, hein? Como que eu vou compartilhar? Eu venho aqui para meus alunos, né? Não tem nome, eu posso criar um nome, né? Pedir para ele inserir um nome. Precisa exibir a resposta? Sim. Quero que tenha uma tabela de classificação? Sim. Começa de novo, que ele possa fazer novamente? Sim. E aí, você tem algum prazo? Eu quero que ele faça até amanhã. Então, você vai lá, clica até amanhã, às 9 horas. Começar. Ele vai te dar um link. E esse link você vai colocar lá no seu Google Classroom. Ou vai passar por ele por WhatsApp. É só copiar e mandar para eles, tá? Então, você aqui tem várias possibilidades que você pode fazer jogos. Então, olha lá, eu tenho as minhas atividades já, e eu tenho aqui os meus resultados. Se eu quero saber quem é que fez, então, olha lá, sobre estrutura tônica, eu tenho lá 117 alunos que responderam essa atividade. Ela já está fechada para mim, tá? Para o aluno responder. Ixi, minha internet está lenta. Olha lá. Tem a porcentagem e tem aqui, quem estava em primeiro lugar. Aqui que eu consigo ver os alunos que responderam. Ok? Esse é o Word UOL. Depois eu passo os links para vocês. O próximo é o EducaPlay. Vamos lá. EducaPlay. Cadê o EducaPlay? Deixa eu copiar aqui, mais fácil. Isso são técnicas para que você crie, né, modelos para você. Um login, né? Então, ele é parecidíssimo com o WordWall, tá? Olha lá. Você quer criar uma palavra cruzada, né? Aqui um caça-palavra, um game, uma memória, né? Jogo da memória. Seria interessante fazer com palavras em inglês e português, né? Um quiz. Ele é muito parecido com o WordWall. Então, eu não vou ficar me aprofundando dele, tá? O próximo é o FET Colorado. O FET Colorado, muitas vezes aparece a citação no centro de mídias, né? Serve mais para ciências, física, química, né? Tem matemática, biologia. Então, por exemplo, simulações. Então, tem simulação de física. Isso aqui a gente pode fazer em sala de aula ou, né, pedir para que o aluno interaja também. Então, eu tenho lá adição de vetores, ajuste de curva, sobre atrito, balançando, né? Tem várias atividades que são, energia da pista de skate, que são simuladores e que a gente pode usar para que o aluno entenda melhor, né? Tem bastante coisa. Vamos olhar matemática. E o que eu falo para o professor é o seguinte: entra primeiro para ver como funciona, né? Para que depois você passe para o aluno. Porque senão, na hora, você pode ficar confuso, né? Então, o certo é sempre olhar como funciona o jogo, né?
Então, eu tenho aqui, construindo uma fração. Vamos lá entrar no construir uma fração. Então, tá, montar uma fração. Números mistos. Laboratório. Então, eu tenho lá, ó, nível 1. Montar a fração. Então, esse daqui é 1 sobre 1? É 2 sobre 3? É 1/3? Não. Né? Então, ó lá, eu tenho 1, 2, né? Aliás, aqui está dividido aqui em 2, né? Então, é 2 com mais 1, 3, né? 1/3 seria essa parte aqui, certo? Então, você vai simular e entender o processo da fração, tá? Entender o processo do simulador, para depois passar para os alunos. Mais um. Jamboarte. Jamboarte é interessante porque todo mundo tem acesso e não sabe, né? Então, na caixa, eu já tenho até aqui, ó, Jamboarte. Gente, quando você entra no Google, né, aparece aqui, ó, esses 6 pontinhos. Você tem aqui uma infinidade de coisas que o aluno pode fazer e que você também pode fazer. Então, olha lá. Aqui tem documento do Word, Excel, PowerPoint, só que não está não está o nome, mas é um documento, é uma planilha e é uma apresentação. Tem livros, Blogger, Hangout, que é como se fosse do Meet, e tem aqui o Jamboarte, né? Então, é só clicar em cima, ele abre o Jamboarte. O que você quer aqui? Clica em mais, ele vai abrir para você. Aí, nisso, você pode definir o plano de fundo, o que você quer, né? Você vai criar o que você quiser aqui, você pode escrever, você pode desenhar, você pode colocar uma nota, né? Então, nós estamos falando de metodologias ativas. Então, vamos acrescentar essa nota. Olha lá, apareceu lá atrás, tá? Então, você pode criar uma variedade de coisas aqui. E aí você pode compartilhar com seus alunos, né? Compartilha através do e-mail do aluno, certo? Ou copiar o link e passar esse link para o aluno, certo? O que mais que eu tenho? Vamos lá no Google, que não está naquelas relações, mas que é interessante a gente saber, né? Google Earth, que vai mostrar a Terra, né? Coleções, Google Art. Olha só que interessante, para quem é professor de arte, né? Eu tenho aqui um passeio pela obra de arte, né? Então, olha lá, eu quero lá. Vou explorar essa obra de arte. Foco na imagem, né? E aí você pode, na sala de aula, mostrar isso para o aluno. Só um minuto, gente. Mostrar isso para o aluno em sala de aula, ok? Bom, o que mais que a gente tem aqui, ó? Podcasts. Você tem acesso ao podcast, você pode mostrar para o aluno, né? Pedir para que ele assista um podcast. Então, eu vou procurar aqui química.
um podcast de química, né? Então, tenho lá, química. Eu tenho este podcast, você pode dar o link para ele entrar neste podcast, né? Lá vai falar sobre química, certo? Não necessariamente é preciso se inscrever. Aí você visita o site da pessoa. E aí tem o um podcast lá, tá? Bom, tem o Google. O Google também, você pode criar diagramas a partir de algum assunto que você queira falar. Então, vou criar um diagrama, né? Um mapa mental. Então, você vai clicar aqui e vai colocar lá, química orgânica. Ok? Você quer criar um mapa mental. Então, embaixo, você clica nos mais, aqui, ó, mais para a direita, mais para a esquerda. Então, na química orgânica, nós temos os postulados do carbono. No postulado, que está bem embaixo, devia ter posto para cima. No postulado do carbono, você pode acrescentar, que eu não consigo acrescentar, porque está bem em cima do meu compartilhamento aqui que aparece para mim. Mas aqui você pode criar, olha lá, várias coisas pode criar um mapa mental através desse documento, desse aplicativo, tá? Bom, o Padlet, que acho que as pessoas conhecem, quem não conhece, eu tenho aqui, depois eu vou compartilhar com vocês, e eu gostaria que vocês completassem com as boas práticas de vocês. Né? Então, eu criei um Padlet, eu coloquei um fundo, e aí, para que a gente escreva no Padlet, ou você clica 2 vezes na tela, ou você clica no mais para escrever. Então, meu Padlet, minha boa prática é contar histórias, a história da importância da química. Então, eu vou contar toda a minha história e vou colocar ele aqui, tá? Deixar ele aqui, olha lá. Então, eu vou... Aí vem um outro, vai criar outro Padlet, ó, vai mudar, vai colocar aqui, ó. Jogos, utilizo jogos na sala de aula. Eu vou pedir para vocês compartilharem as boas práticas de vocês. Eu vou passar lá no grupo para vocês. Compartilharem as boas práticas e já usar a ferramenta Padlet, né? Tem alguns que já conhecem o Padlet. E o Mentimeter, que é a que a gente usou lá no começo, que é a nuvem de palavras, né? A nuvem de palavras, você cria a pergunta e aí ele vai criar um link para que você envie as pessoas para criar essa nuvem de palavras. Já aumentou. As pessoas digitaram. Né? Vocês digitaram. Então, jogos, ensino híbrido, sala de aula invertida é a que mais apareceu, por isso está em destaque, né? Protagonismo, em música, estudo. Então, o que você tem que fazer? Vai entrar lá, vai fazer o login e perguntar das minhas apresentações. Eu quero criar uma nova apresentação. Então, eu venho aqui,
crio uma nova apresentação, vou dar um nome de química, não sei por que eu ponho química, né? Mas tudo bem. Criar uma nova apresentação. E aí eu coloco você pode criar, criar múltipla escolha, né? Um open-end, né? Palavras em aberto, uma nuvem de palavras. Mais legal de todos é essa nuvem de palavras. E aí, qual a questão que você quer que ele responda? Então, vou pôr aqui X. Quantas palavras você quer que eles dão? Uma, duas ou três? Na minha, eu coloquei uma só, mas eu poderia pôr 3, certo? Bom, e aí você clica em Share, você vai compartilhar. Copia o link e você compartilha com seus alunos, certo? Bom, pessoal, esses são alguns aplicativos, que eu trabalho, né? Que eu gosto, e que, se vocês tiverem alguma dúvida, eu gostaria que vocês me procurassem. Professor Isabel, eu quero ajuda para criar um jogo. Eu vou ajudar vocês. Eu quero uma ajuda para criar um Padlet. Eu gostei do Padlet, que eu acho que é um quadro colaborativo interessante, para que o aluno coloque suas respostas. Entendeu? Eu vou ajudar. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês, de aplicativos, e também apresentar algumas metodologias ativas. Eu vou abrir para vocês, para que vocês interajam. Tem alguém que quer fazer algum comentário? Eu falei menos que a Anne. A Anne fala 1h30. Eu falei só 1 hora. Exato. Isso é bullying, Isabel. Olha, eu queria dizer que, para mim, ouvir falar é uma coisa, mas alguém explicar como funciona é outra coisa. E com certeza eu vou ser uma das que vai ficar cutucando lá. Eu quero fazer isso, principalmente essa parte dos games. Porque eu já vi esse do Pet Colorado, mas sabe qual eu ficava parada? Porque, assim, você vai passar uma informação. Aí meia dúzia de alunos vão acompanhar, porque tem o recurso. Mas se a gente não começar a passar que existe e demonstrar essa parte do interesse, que eles possam ficar mais interessados e despertar a curiosidade e a vontade, né, de aprender diferente, também a gente não progride, né? Mas eu acho que sempre esbarra naquele problema. Fulano não tem internet, fulano não tem um celular. O pai sai de manhã, volta só, sei lá que hora. Então, para mim, a minha mágoa é essa. Eu quero aprender um monte de coisa, mas eu me atrapalho com isso. Eu tenho a consciência que eu vou passar e uns 3 ou 4 vão fazer e vão fazer melhor que eu. Isso é certo, né? Mas que eu vou ficar cutucando lá para aprender a fazer, eu vou mesmo. O FET Colorado, você pode levar para a sala de aula. Né? Alguns aplicativos você pode usar, que nem os aplicativos do Google Art. Quem tem aula de arte, quer mostrar alguma arte específica, pode entrar em sala de aula. Hoje nós temos televisão na sala, em breve teremos também a internet na sala de aula. Então, você pode levar esses aplicativos, não é só para o momento agora que a gente está online, é para um momento presencial também, que a gente possa interagir com os alunos. Leva um Padlet para a sala de aula e cada um vai lá e, professora, essa é a minha ideia, vai lá e coloca, entendeu? Você vai construir um quadro colaborativo com todos os alunos, entendeu? Pode ser um momento que ele vai construir em casa também.
ter um acesso em casa, numa sala de aula invertida. Então, é interessante você mexer nesses aplicativos. Mais algum comentário? Não? Só agradecer, né? Porque muita plataforma, boas ferramentas para a gente trabalhar, né? Para interagir nesse momento de só centro de mídias. Eu vi você já usa o WordWall, né, Mariângela? Aprendi no centro de mídias, você acredita? No comentário de um professor, e os alunos gostaram, né? Eles gostam, claro, eles participam. Que eu não preparei com muito esmero, né? Mas é uma baita. E essa FET, né? Essa eu não conhecia. A FET Colorado? É. A FET Colorado é muito interessante. E eles falam muito no centro de mídia sobre o FET Colorado. Verdade. Só que eles não mostram, né? Eles não mostram. As aulas de química do centro de mídias tem professor que utiliza o FET Colorado, né? Ele explica também. A Anne está colocando aqui o site do currículo. Eu coloquei aqui para vocês o site do Currículo Mais, né? O Currículo Mais, ele vem de encontro com o suporte da secretaria, com atividades que a gente chama de REA, que são atividades de recursos educacionais abertos, né? Então, assim, eu desenvolvi um podcast, por exemplo, não tenho interesse em ganhar direitos autorais em cima desse podcast, eu posso disponibilizar ele, né, no sistema REA para que todos possam utilizar, subir para suas plataformas, enfim, sem ter que esbarrar nos direitos autorais. E na plataforma do Currículo Mais, ela é mediada, porque ela tem o apoio do Instituto Lerman e da Natura também, então ela tem bastante coisa voltada para tecnologia, bastante atividade de gamificação, tem planos de metodologias ativas ali já prontos, né, que eles já mostram como vocês conseguem interagir entre as disciplinas, interagir entre vocês, e eu acho que é super interessante, né, metodologias ativas nunca é demais, é que agora nos anos, né, nessa década que a gente está, né, de 2010 para cá, ela começou a tomar nome, mas ela já existia antes, sim, né, eu fui aluna aqui da escola, vou dar 2 depoimentos para vocês rapidinho. Eu fui aluna de artes da Mari, né? E a gente tinha aula com a Mari numa salinha aqui embaixo, perto da secretaria, que é um porão. E a Mari, só da gente sair da sala de aula, da gente fazer todo esse percurso de descer até o porãozinho, entrar ali, né? Ter toda aquela salinha toda decorada, né, para artes, ou se não, às vezes ela tirava a gente de lá, colocava a gente sentado aqui na frente da secretaria e nós levávamos nossos cadernos de arte, e dali ela ia dando aula, aquilo já ia dando um up a mais para quando a gente terminava a aula de artes e entrava na aula de outro professor. Isso também é uma forma de metodologia ativa, né? É você trabalhar com o protagonismo do aluno. Outra situação é com o Gilson, né? Eu aprendi a fazer mapa mental com o Gilson na sala de aula, que foi meu professor de história. Então, ele só trabalhava com mapa mental. Em 2000, na última greve que teve grande da POSP, que a POSP conseguiu levar muitos professores para a rua, o Gilson ficou 3 meses de greve. Né? Nós tivemos recuperação de conteúdo nas férias e tudo mais. Quando acabou a greve, ele realmente voltou para a escola. Ele sempre foi muito certinho em relação ao conteúdo que ele passava para a gente. E aí, ele se prontificou em passar um resumo de tudo aquilo que a gente tinha perdido, entre aspas, na ausência dele. E ele usou justamente as metodologias ativas, né? Então, ele fez lá o mapa mental dele, explicou, dividiu as turmas em grupo, nós tínhamos que dialogar sobre aquilo que a gente estava conversando, expor as nossas opiniões, né? E isso é uma coisa que ficou marcada para mim e é uma prática que eu coloco na sala de aula também,
né? Eu tinha professores aqui que trabalhavam, tinha a professora Magali aqui, né? Os professores mais antigos podem lembrar dela, professora de geografia. A Magali trabalhava muito com seminário. O seminário é a aula invertida, né? E ela fazia com que a gente trabalhasse o seminário e nós aplicássemos uma prova para os nossos alunos, né? Através daquilo que a gente explicou. Então, todo mundo colaborava e participava, era muito interessante, né? E isso o aluno, ele leva para a vida, né? Ele leva para a vida. Infelizmente, eu tenho um amor, assim, imensurável pelo William, que é professor de matemática. Não consegui aprender matemática, mas pelo menos eu sentava na primeira carteira encostada na mesa dele e aprendi a fazer diário, porque na faculdade ninguém me ensinou, né? E é isso, as metodologias ativas é isso, é a observação. A partir do momento que a gente dá a oportunidade para que o aluno observe, para que o aluno faça parte daquele meio, ele aprende. Ele aprende do jeito dele, mas ele aprende. Aninha, eu só queria fazer uma observação, que assim, às vezes é tudo muito lindo, é tudo maravilhoso, mas o professor não sabe por onde começar, né? Então, a dica que eu dou é o seguinte: primeiro, você tem que saber o que o aluno precisa aprender. É a primeira coisa, né? O segundo é escolher essa metodologia. O que você vai fazer? Você vai fazer um jogo? Você vai escolher, né? Depois, você vai aplicar. Um exemplo para vocês é o Blended Learning, que é a sala, o ensino híbrido, né? O conteúdo é dado parte presencial e a outra na parte online. Você tem que definir o que vai ser dado online e o que vai ser dado presencial. Você tem que fazer essa definição, antes de tudo, né? E escolher a ferramenta que você vai usar, né? E, às vezes, é tão mais simples que parece. Você pode usar... eu não sei usar o Padlet. Cara, você pode usar o Facebook, criar uma página lá, né, no Facebook, e eles podem abrir uma sala e criar discussão de algum assunto. Você pode usar o WhatsApp, né, para eles postarem imagem, vídeo, né? Você pode usar até o TikTok com vídeo, só que eles vão fazer o vídeo relacionado ao que você quer, né? Tem o Google Pages, que o aluno pode criar uma página na internet. Tem esse Padlet. Então, às vezes, é mais simples que parece, né? Depois que você escolheu a ferramenta, você adequa a atividade. Você tem que adequar pelo que você conheceu, né? Pelo que o aluno precisa aprender, né? Qual a parte do conteúdo que será online? Qual a parte do conteúdo que será presencial? Crie essa atividade. E, por último, a gente nunca pode esquecer de avaliar esse aluno. Eu criava na sala de aula sempre, eu tinha debates em grupos, né? Eu fazia perguntas e eles tinham 1 minuto para responder. Eu fazia a pergunta para o grupo 1, né? Ele tinha 1 minuto para responder. Não respondia, o grupo 2 podia responder. Se o grupo 2 não respondia, o grupo 3, o grupo 4, o grupo 5. Aí, quando retornava para o grupo 1, eles já não poderiam responder mais, aí eu dava a resposta. Então, o que acontecia? Quem tinha mais pontos no final era o que tinha o 10, e o resto era proporcional, né? Então, eu já tinha definido como seria a minha avaliação ali. Outro exemplo que eu posso dar para vocês, que é fácil, é o PBL, né? Que é o Project Based Learning, né? Aprendizagem baseada em projetos, em problemas. Né? Você dá um problema para o aluno e ele tem que criar uma solução. Ontem, eu não lembro, acho que foi a Elizabeth que me falou sobre isso, do material reciclado. A gente pode, por exemplo, falar, aluno, você vai criar algo útil com material reciclado. Você está usando a metodologia ativa PBL, que é a Project Based Learning. Né? Ele vai, a partir de um problema, que é o caso da reciclagem,
você está pedindo para o aluno criar uma solução. Então, às vezes, é tão mais prático. Deixa eu fazer uma interrupção? Pode. Complementar, falando do PBL, na faculdade os meus professores faziam isso. Né? Então, eles davam a prova para a gente com uma semana de antecedência, para que a gente levasse a prova para casa. Então, nós levávamos, fazíamos a prova em casa, e na semana de prova a gente vinha com a prova feita. O que eles faziam? Ou eles juntávamos nós em dupla ou em grupos, né? Alguns professores utilizavam dessa forma, e ali nós tínhamos que discutir sobre as nossas respostas, né? Porque cada um teve uma visão. E daquela discussão que a gente teve, daquela construção de conhecimento que a gente teve em cima de uma única pergunta, nós iríamos fazer uma segunda prova, que era responder aquela mesma questão, só que com todas as discussões que a gente fez no coletivo, né? E durante a explicação do professor, cada um absorve de uma forma, né? Cada um faz anotações no caderno de uma forma. Eu ia para a faculdade, eu não fazia anotação nenhuma, porque fazer anotação para mim, enquanto alguém está falando, é fazer com que eu me perca. Mas eu tinha colegas que tinham, né? Às vezes o professor fazia até uma piadinha no meio ali para juntar um conteúdo no outro, a pessoa anotava até a piada do que o professor tinha posto, porque ela precisava daquilo, né? Então, assim, é uma forma também do aluno ajudar a construir o conhecimento. Dentro do PBL, a gente consegue também fazer as raspadinhas, né? Mas aí as raspadinhas eu gostaria de fazer num momento com vocês que a gente estivesse aqui no presencial, para que vocês entendessem o espírito, né, de fazer as raspadinhas, que é bem bacana. Que é desafiar e conversar ali com o outro sobre a resposta, e às vezes na hora que eles vão raspar não é aquela resposta que todo mundo definiu que era, então eles começam a entrar em parafuso de por que eles erraram, né? É bem interessante, mas essa é legal para a gente fazer no presencial, para depois vocês aprenderem para levar para a sala de aula. Pode continuar, Isabel. Não, então, era isso. O que eu tinha para acrescentar é isso, que a gente tem que saber o que o aluno tem que aprender, as habilidades essenciais, né, que a gente viu, e depois fazer essa atividade, escolher onde eu vou, a ferramenta que eu vou usar. Você tem que programar. Não adianta tentar fazer por fazer. Você tem que programar. É a mesma coisa a Beth falando, né? A Maria Ângela, falando do FET Colorado. Você tem que entrar antes. Se você não entrar e não souber como que o programa ali, na hora você vai se perder. E o aluno não vai ter absolutamente nada, né? Então, é isso. Alguém quer comentar algo? Pode falar, Rosana. Então, essa parte... Estão escutando, então, né? Sim. Essa parte do mapa mental, como a Anne falou, e os seminários, isso aí foi dado tudo na faculdade de pedagogia. E eu adoro fazer isso com eles, porque o mapa mental, principalmente, ele fixa, não é bem fixa, mas ele vai lembrar daquele tema e ele vai associar, porque eu passei num concurso em Guarulhos com o mapa mental, porque tinha 2, 3 perguntas lá que eu fixei o mapa mental e eu descobri a resposta, né? E agora, assim, só a única dúvida que eu estou tendo é sobre o ensino híbrido. Sim. Porque, assim, como eu peguei só projeto de vida, é difícil trabalhar o projeto de vida, apesar que são temas fáceis, mas ao mesmo tempo são difíceis. Porque eu não tenho como dar, assim, um exercício para eles, alguma coisa nesse sentido, porque se trata do eu, né? E é uma exposição deles mesmo. Então, é difícil o projeto de vida. Mas você pode ter uma roda de conversa. No presencial, isso é muito interessante. Sim. Você pede para que eles façam a pesquisa anterior, né? Aí já é uma sala de aula invertida, né? E faça discussão na sala. Ou
faz a discussão na sala, né? E pede para que eles façam a pesquisa em casa depois, entendeu? Não na realidade, realmente é bem complicado o projeto de vida, mas você consegue, com rodas de conversa, né? Dividindo em grupos por áreas, né? Esse grupo gosta mais da área de humanas, então vamos lá na área de linguagens, então vocês vão ser um grupo que vão trabalhar junto, e a partir dali você vai usar algumas ferramentas, né? O Padlet, criar um Padlet de informações da linguagem, do grupo de linguagem, e do grupo, cada grupo cria o seu Padlet, né? Então, Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. O ano passado, eu tinha 2 professoras que trabalhavam um projeto de vida, e o projeto de vida delas era através da minha janela. Então, todo dia, ou uma vez por semana, o aluno tinha que tirar uma foto da janela e explicar aquilo que ele estava vendo através daquela janela. No primeiro momento, a gente pensou assim, bom, todos os dias serão, né, fotos iguais. E a gente começou a ver que não. A gente começou a ver que, a partir daquilo que a gente ia direcionando para o aluno, ele ia fazendo uma rotação de 360 dentro de todas as janelas que ele tinha na sala dele. E dentro da casa dele. E de cada janela daquela, ele transmitia para a gente um tipo de emoção diferente, um tipo de conhecimento diferente através daquilo que a gente estava propondo. E quando a gente terminou, né, o projeto todo, a gente conseguiu levar para o aluno e falou assim, olha todo o seu amadurecimento ao longo do projeto, né? É uma forma também da gente tentar trabalhar no ensino híbrido, né? Não sei se os alunos respondem aqui da mesma forma, mas lá eles respondiam, né? E aí foi bem interessante, porque aquele aluno que começou lá no primeiro bimestre já não era mais o aluno do último bimestre, né? A gente conseguiu perceber a construção do amadurecimento dele ao longo daquelas imagens que ele tinha que descrever aquilo que ele via. E ele não descrevia só o que ele estava vendo. Bom, então, através da minha janela, eu vejo uma árvore, eu vejo o portão. Não, ele começou a descrever sentimentos através daquilo que ele via. De forma espontânea, sabe? Mas dentro daquilo que a gente estava direcionando ele. Foi bem bacana. É igual o CMSP deu, né? Olhar no espelho. Deram essa aula e eu passei para eles pelo CMSP e eu olhava no espelho, né? O que você via? Foi uma das primeiras aulas, né? E aí eu pensei até em fazer isso semanalmente. Como eu me vejo hoje? Então, isso aí vai repercutir vários momentos que ele está passando naquela hora, né? Então, talvez eu trabalhe isso agora. Uma boa ideia. Depois a gente pode conversar para ver o que pode ser feito. Você me passa o tema. Eu sou um turbilhão de ideias. Estou vendo. A sua cabeça é muito boa, viu? Eu sou um turbilhão de ideias. Ainda, novinha. Mas aí a gente conversa e eu posso te ajudar sim, tá bom? Mais alguém? Acho que a gente pode encerrar, então. Gente, obrigado por tudo. Obrigado pela presença. Fiquem com Deus. Bom final de semana para todos. Bom final de semana. Tudo de bom. Bom final de semana. Obrigada.